Você é o primeiro colocado no vestibular com nota máxima em todas as matérias. Desapareceu misteriosamente. Seu pai, um magnata dos negócios, ofereceu uma recompensa por um pequeno valor. Não houve nenhuma notícia sua. No entanto, você voltou sem aviso após 8 anos. Desapareceu por exatos 8 anos. Você rastejou de volta coberto de ferimentos. Seu pai gastou uma fortuna para te resgatar das portas da morte. Mas quando ele perguntou onde você esteve durante esses 8 anos, você apenas disse que foi para o exército. Não mencionou mais nada. Seu pai usou suas conexões para acessar seus arquivos militares. O que o surpreendeu foi que, além de saber que você serviu na região militar do Sudoeste, todas as outras informações eram confidenciais. Você, que ficou um ano em recuperação, finalmente estava se movendo livremente. Esta noite, quando você estava prestes a dormir, uma sombra negra entrou no seu quarto. Jovem mestre, você pediu para encontrar a pessoa que estava procurando. Onde? Universidade Furhai. Depois de falar, a sombra lhe entregou um documento. Abra o documento. A primeira página é uma foto de uma jovem encantadora. Depois de um tempo, você acenou para a sombra ir embora. Então você discou um número. Shen Bailan. Eu quero entrar na Universidade de Fuai. A outra parte ficou atordoada por um tempo antes de reagir. Seu pequeno filho da mãe. Ligar para mim tão tarde por causa de uma bobagem dessas. Você desligou antes que ele terminasse de falar. Você pegou uma foto amarelada da gaveta. Na foto, havia um homem e uma mulher vestidos com uniformes militares. O homem estava com a postura ereta, um sorriso cínico diante da vida. A mulher estava carinhosamente abraçando o homem. O sorriso era muito ingênuo e romântico. A foto dessa mulher era semelhante àquela dos dados anteriores. As fotos eram 7 ou 8 partes parecidas. Naquela noite, você adormeceu segurando a foto. 2 linhas de lágrimas escorriam dos seus olhos. Mais de 10 dias depois, você e seu amigo de infância, Nangon Lian, chegaram à Universidade de Fuai. Nangon Lian é um bonito filho de pais ricos. Desde pequeno, você o acompanhava em suas travessuras. Mas agora ele já é um estudante do 4º ano. Sob a liderança deste anfitrião, em breve você concluirá o processo de matrícula para o calouro. Não se pode dizer que não há muitos calouros. Apenas porque você estuda esse curso com pouca procura, que é arqueologia. Deixe a bagagem. Você se vira e olha para Nangon Lian. Senhora, quero te perguntar uma coisa. Você conhece uma mulher chamada Shen Mojun? Shen Mojun. Como você conhece aquela mulher estranha? Os olhos de Nangon Lian se contraem. Ele mostra um leve sinal de receio. O que? Não acredito que você tem medo de uma mulher. Nangon Lian dá uma risada amarga. Acho que nenhum homem em toda a Universidade de Fuai tem medo dela. Provavelmente não aparece. Irmão Xian, o que nós três vamos fazer? Não se preocupe com isso. Me leve para encontrá-la. Uma mulher que pode fazer o charmoso Nangon Lian sentir receio. Estou ansioso para conhecê-la. Não vou. Nem a pau, não vou. Nangon Lian balança a cabeça sem hesitar. Você rapidamente agarra firmemente o pulso dele. Infelizmente, você não tem escolha. Sob sua pressão, Nangon Lian, com relutância, te leva até o escritório. Você empurrou Nangon Lian para dentro diretamente. A mulher que estava lendo franziu levemente a testa. Quem tem coragem de invadir o escritório dela? Você viu o rosto encantador da mulher. Não consigo entender como o filho do velho Shen, com aquele rosto quadrado, pode ter gerado uma filha tão bela e encantadora. Quando levantou a cabeça, Shen Mojunho percebeu seu olhar lascivo e quase explodiu. Olá, professora Shen. Este aluno disse que veio te procurar. Eu apenas o acompanhei até aqui. E então ela te lançou um olhar zombeteiro. Irmão Xian, cuidese, estarei te esperando lá fora. Em breve, o escritório ficou apenas com você e Shen Mojun. Seu olhar parecia se tornar ainda mais audacioso. Você está me olhando com esse tipo de olhar. Acredita que eu posso te arrancar os olhos? Você realmente é tão feroz quanto dizem. Dito isso, você se sentou em frente a ela. Ao ver você tão mal-educado, Shen Mojun tentou agarrar sua gola através da mesa. Seus olhos se estreitam. A velocidade com que ela age te surpreende. Não é de se admirar que Nangon Lian tenha tanto medo dela. Então ela tem algumas habilidades. Você empurra com força o pé direito. Você e a cadeira escorregam para trás. Você desvia das garras dela. Claramente, ela não esperava falhar. Quem você realmente é? A voz de Shen Mojun é fria. Ela te observa com um olhar complexo. Shen Qingjian, calouro do curso de arqueologia. Shen Mojun te observa com um olhar desconfiado. Então ela liga o computador para pesquisar. Seu nome realmente está na lista. Mas não havia nota do vestibular, apenas estava escrito Seleção Especial. Shen Mojun levanta a cabeça e olha para você. O que você me chamou aqui para fazer? Você a observa com interesse por um tempo antes de falar. Eu só queria ver como é a minha noiva. Noiva?
Quem é a sua noiva? Colega Shen. Você não está com problema na cabeça, está? Você parecia já prever que Shen Mojun teria essa reação, embora nunca tenhamos nos encontrado. Mas você realmente é minha noiva. Você está se arriscando a falar bobagens. Acredita ou não, eu posso te impedir de sair dessa porta. Eu não estou falando besteira. Este casamento foi aprovado pelo velho Shen. Você conhece meu avô? Claro que conheço o general Shen Onjun. Shen Mojun respirou fundo de repente, com um olhar incrédulo fixo em você. Poucas pessoas na Universidade Fuai sabem quem ela realmente é. Quem exatamente você é? Você deu de ombros e comentou levemente. Eu sou um soldado sob o comando do velho Shen. Mas eu me machuquei um pouco. Agora estou aposentado. Então, qual é o seu posto militar? Onde você serviu? Meu posto é tenente-coronel. Quanto ao resto, não tenho permissão para revelar. Ao ouvir que seu posto é tenente-coronel, Shen Mojun sentiu que você estava mentindo. O pai dela, Shen Jingu, tem um avô general para protegê-la. Só se tornou coronel aos 32 anos. Você se tornou coronel na casa dos 20. Como isso é possível? Você acha que está na equipe Dragão Divino? E ainda não tem o direito de revelar. Shen Mojun soltou uma risada fria. A equipe Dragão Divino é a força de operações especiais mais forte do Reino Dragão. A equipe Dragão Divino não é nada demais. Muito pior do que a minha equipe. Assim que suas palavras terminaram, o rosto de Shen Mojun instantaneamente se tornou ainda mais frio. A autoridade da equipe Dragão Divino é inabalável. Se você disser uma palavra contra, cuidado, pois não serei gentil com você. Oh, quase me esqueci de que seu pai é o comandante da equipe Dragão Divino. Você realmente sabe disso? A raiva de Shen Mojun imediatamente se dissipou. Em seu lugar, surgiu a surpresa. Saber que ela tem um avô general, e que seu pai é o comandante da equipe Dragão Divino. Essa não é uma informação que qualquer um tem direito de saber. Eu sou seu noivo. O que há de estranho em saber disso? Shen Mojun finalmente ficou um pouco inquieta. Comecei a acreditar nessas suas palavras absurdas. Meu avô nunca mencionou nada sobre esse noivo. O que está acontecendo, afinal? Um ano atrás, eu me machuquei e tive que me aposentar. O velho Shen não aceitou. Seu pai também estava presente na época. Então ele fez uma aposta comigo. Se eu perdesse, ficaria no exército. Se ele perdesse, você se casaria comigo. O que vocês apostaram? Pedra, papel e tesoura. Shen Mojun olhou para você com uma expressão de desconfiança. Não me importa quais acordos você fez com meu avô. E não importa quem você é. Você precisa ouvir isso claramente. Ninguém pode decidir sobre o meu casamento, de Shen Mojun. Portanto, você não pode, a partir de agora, na minha frente. E muito menos mencionar esse casamento ridículo na frente de outras pessoas. Caso contrário, não me culpe por ser rude com você. Na verdade, você não se importa com esse casamento. Mas ao ver a postura fria de Shen Mojun neste momento, seu temperamento teimoso voltou à tona. Até uma princesa da nobreza europeia você consegue lidar. Não acredito que não consiga lidar com essa pequena professora. Professora Shen, eu também sou uma vítima. Naquela época, eu venci seu avô. Ele deixou claro que não iria se casar com você. Mas seu avô estava com uma arma apontada para minha cabeça. Eu não tive escolha alguma. Você disse com uma expressão de grande injustiça. Você não concorda. Ele realmente teria coragem de te matar. Shen Mojun disse, rende os dentes. Ouvindo seu tom, parece que se casar com ela é uma grande injustiça. Ele não teria coragem. Mas ele pode me prender por 10 ou 8 anos. Eu claro que teria que concordar. No pior dos casos, depois de casar e levar para casa, ele pode arranjar qualquer desculpa para te deixar. Assim, seu avô não teria o que dizer. Você disse com uma expressão séria. Mas nos seus olhos passou um sorriso difícil de perceber. Seu olhar começou a ficar inquieto novamente. Shen Mojun de repente teve uma epifania. Olha só você, Shen Qingjian. Ousou me provocar? As palavras ainda não tinham saído. Shen Mojun de repente apoiou uma mão na mesa. Ele saltou de uma vez. Um chute cruel vindo direto em você. Você tem olhos rápidos e mãos ágeis. Usou os braços para bloquear o chute forte de Shen Mojun. Aproveitando a força do impacto, recuou rapidamente. Infelizmente, Shen Mojun se esqueceu que hoje ela estava vestida com um terno profissional justo. O chute anterior, a saia curta embaixo não aguentava a força dela, e rasgou-se, criando uma longa fenda. E era branca. Você não conseguiu se conter e gritou, sentindo o sangue subir a cabeça. Um grito de surpresa de altíssimo volume ecoou. Shen Mojun rapidamente juntou as pernas, e com as duas mãos cobriu firmemente a saia rasgada. O rosto dela, cheio de raiva, exibia um toque de pânico. Não vai sair logo? Shen Mojun imediatamente gritou para você. Olhando para o olhar assassino de Shen Mojun, você deu de ombros. E não quis se colocar em uma situação constrangedora. Assobiando,
Você saiu do escritório. Antes de sair, fechou a porta do escritório de forma apropriada. Shen Mojun rapidamente foi até a porta do escritório e a trancou. Em seguida, entrou no quarto ao lado. Depois de trocar por um conjunto profissional branco, Shen Mojun imediatamente discou o número de casa. Quem diria que seu avô e pai recentemente estavam participando de um exercício militar? É provável que não consiga contatá-los por um mês. Isso deixou Shen Mojun ainda mais deprimida. Em seguida, ela discou o outro número novamente. Logo, a chamada foi atendida. Shen Aojun, me ajude a investigar uma pessoa. Quero todos os dados dele desde o nascimento até agora. Eu te dou 3 dias. Sair do escritório da Shen Mojun. Ao meio-dia, combinei de me encontrar com Nangon Lian. Fomos comer fora juntos. Aproveitei para conhecer os 3 amigos de Nangon Lian. Após uma refeição farta com bastante bebida, os 3 amigos tinham compromissos e foram saindo um a um. Saímos do restaurante. Nangon Lian queria te acompanhar de volta ao dormitório, mas você recusou. Você queria voltar sozinha para o dormitório, aproveitar para se familiarizar com o novo ambiente da escola. Justo nesse momento, Nangon Lian recebeu uma ligação. Ele não ficou enrolando. Depois de se despedir de você, ele saiu primeiro. Justo quando você estava prestes a entrar no portão da escola. De repente, houve uma grande agitação na multidão atrás de você. Isso chamou a atenção de todos no local. Curiosa, você se virou. Olhou na direção do barulho da multidão. Seu olhar encontrou uma jovem vestida com simplicidade e elegância. Atrás da jovem, havia uma velha com mais de 50 anos. Assim que viu o rosto da garota, era ainda mais bonita do que na foto. Um rosto ainda mais deslumbrante. Você ficou parado no lugar, atônito, a ponto de a garota vir até você. Você nem teve tempo de reagir. O olhar dele estava sempre fixo no rosto frio e deslumbrante dela. Igual, realmente muito igual. Com licença, pode dar uma passadinha? Uma voz clara como o som de um sino de prata soou. Você ficou surpreso de novo. As vozes dos dois são tão parecidas. Involuntariamente, a imagem daquela pessoa linda surgiu na minha mente. Você instintivamente estende a mão querendo tocar o rosto da garota. No instante seguinte, uma aura fria e sombria envolveu você de repente. Você recuou alguns passos rapidamente. Seu corpo reagiu por reflexo, assumindo uma postura de defesa. Não esperava. Primeiro dia chegando na universidade. Apenas encontrou um mestre tão poderoso assim. Ao mesmo tempo, você discretamente faz um gesto de aceno em uma direção. No entanto, esse pequeno movimento não passou despercebido pela velha. Os olhos profundos da velha se voltaram para a direção em que você acenou. Um traço de dúvida passou por seus olhos, mas logo desapareceu, porque ela não percebeu nada de anormal. Xamã feminina. A jovem virou-se e gritou para aquela velha. O momento seguinte, você sentiu aquela aura fria se dissipar como uma maré. Em seguida, a jovem não te deu mais atenção. Ela passou diretamente ao seu lado, observando as costas das duas se afastando. Um leve sorriso de repente apareceu no seu rosto. Ser um especialista em artes marciais como segurança é interessante. Ele enxugou o suor da testa. Você respirou fundo algumas vezes. Só então entrou lentamente pelo portão da escola. Caminhou devagar até o amplo corredor da escola. Até uma pequena floresta próxima. Você parou. Moing apareça. No momento seguinte, uma figura alta saiu rapidamente da floresta. Jovem mestre. A pessoa que chegou era um jovem. Ele exalava um charme delicado e atraente. Ele era, sem dúvida, a imagem do deus grego no coração de muitas mulheres. Ao ver o rosto de Moing, sua expressão também ficou levemente surpresa. Você o observou com um olhar curioso por alguns instantes. Este é o seu verdadeiro rosto. Assim que você terminou de falar, a mão direita de Moing deslizou suavemente pelo rosto. O rosto originalmente delicado e bonito instantaneamente se transformou em sobrancelhas grossas e olhos grandes. Ao mesmo tempo, a aura ao seu redor também mudou. Ele se tornou, de repente, um homem robusto. Se o jovem mestre gostar, eu posso me transformar em uma mulher. Você apressadamente fez um gesto com a mão e disse, envergonhado. Deixa pra lá, considere que eu não disse nada. Você ainda deve voltar à sua aparência anterior. Assim fica mais agradável de se ver. Ajudei-me a investigar a identidade e o histórico de Qin Luoxian. Quanto mais detalhado, melhor. Qin Luoxian era a pessoa que estava antes na porta da escola. A misteriosa jovem que encontrei. Você só entrou nesta universidade Fuai por causa dela. Jovem mestre, eu já investiguei isso antes. A casa dela é muito misteriosa. Para ser exato, a mãe de Qin Luoxian é muito misteriosa. Superficialmente, a mãe dela é uma magnata do mundo dos negócios. Mas eu já tentei invadir a casa dela. E acabei falhando. Você sabe muito bem dos métodos de ocultação de Moing. Ele não conseguiu nem invadir a casa de Qin Luoxian. Então só há uma explicação.
A casa de Qin Luoxian deve ter um mestre muito poderoso. Quando eu estava prestes a invadir a área próxima à casa dela, uma aura extremamente poderosa instantaneamente me prendeu. E, de acordo com as informações que coletei, este mestre de energia condensada, há 80% de chance de ser a própria mãe de Qin Luoxian. Você imediatamente ficou em silêncio. Uma magnata do mundo dos negócios, que possui uma força que inspira temor em inúmeras pessoas. Isso realmente merece sua reflexão e atenção. Continue a investigação. Quero saber mais informações sobre a mãe dela. A propósito, senhor, há mais uma coisa a relatar. Durante as poucas horas em que você entrou na Universidade Fuai, 3 grupos estiveram te observando em segredo. O primeiro grupo era de pessoas do exército, mas eles logo foram embora. O segundo grupo era da família Wang da capital. O terceiro grupo não está muito claro. Eles são muito cautelosos. Permaneceram escondidos nas sombras. Você hesitou por um momento. Não faça nada que possa alertá-los por enquanto. Desde que eles não tenham hostilidade contra mim, não precisamos nos preocupar com eles. Não precisa se importar com eles, Shao Seng. Sua ferida é grave. Eu sugiro que você volte ao seu clã. Você deu de ombros e disse com uma voz calma: vamos falar sobre isso depois. Atravessando o pequeno bosque, você caminhou em direção ao prédio dos dormitórios. Olhando para o número 603 na placa da porta, você empurra a porta e entra. Descobriu que os outros 3 do dormitório já haviam chegado. Cada um se apresentou e explicou a situação. Chegou a noite. Os 4 originalmente planejavam sair para jantar e comemorar. Não esperava receber uma mensagem avisando sobre a reunião de classe às 7h30. Você acabou de ler a mensagem. Em seguida, recebeu outra mensagem. Colega Shen, não se atrase, hein? Ao ver essa mensagem, você ficou um pouco surpreso. Com o canto do olho, olhou para os outros. Percebeu que eles não haviam recebido a segunda mensagem. De repente, você teve um pressentimento ruim. Os 4 rapidamente correram para o refeitório. Depois de comer apressadamente, correram para o prédio principal. Assim que entrei na sala de aula, você deu uma rápida olhada e não viu a presença de Qin Luoxian. Suponho que ela ainda esteja a caminho. Os 4 encontraram um lugar mais concentrado de pessoas e se sentaram. Kui e Liu Tenda são naturalmente mais extrovertidos. Logo se misturaram com os colegas ao redor. Enquanto todos estavam se divertindo, uma figura graciosa entrou lentamente na visão de todos. Em um instante, a sala de aula ficou em completo silêncio. A pessoa que entrou era, naturalmente, Qin Luoxian. Ela entrou na sala de aula com uma expressão calma. Não cumprimentou ninguém, nem mesmo olhou para ninguém. Caminhou diretamente para um lugar na frente e sentou-se. Linda, você não está no lugar errado? Um homem de aparência esquisita foi o primeiro a reunir coragem para perguntar. Não. Qin Luoxian respondeu educadamente. Você realmente é nossa colega de classe. Uma pedra provoca 1000 ondas. A sala de aula silenciosa voltou a agitar-se. Os rostos de todos estavam cheios de incredulidade. Eles já tinham ouvido que nesta turma de arqueologia havia sido admitida uma garota. Inicialmente, eles não tinham grandes expectativas sobre essa garota, mas não esperavam que aparecesse uma grande beleza. A sala de aula instantaneamente se encheu de uma forte fragrância de hormônios masculinos. Apesar de muitas pessoas quererem sentar ao lado de Qin Luoxian, mas ao ver o rosto frio como o gelo de Qin Luoxian, acabou escolhendo desistir. Você não se importa de eu sentar aqui, certo? Neste momento, uma voz um tanto leviana soou ao ouvido de Qin Luoxian. Ela levantou levemente a cabeça e viu um rosto que parecia familiar, que a olhava com um sorriso no rosto. Sem esperar pela permissão de Qin Luoxian, você se sentou diretamente, muito perto uma da outra. E se eu disser que me importo? Qin Luoxian disse sem expressão, mas seus olhos estavam ainda mais frios. Sinto muito por isso. Eu apenas disse isso por educação, e não estava pedindo sua opinião. Qin Luoxian não só se parecia com sua irmã Qin Luoxin, como também tinha uma personalidade muito semelhante. Ambas eram frias como o gelo e autoritárias. No passado, você não teve poucos problemas com Qin Luoxin. Você a observou descaradamente, sem pudor. Só então percebi que a aparência dela e a de Qin Luoxin ainda tem diferenças consideráveis. Qin Luoxian parecia mais jovem, como se fosse uma flor de lótus da neve prestes a desabrochar. Já viu o suficiente? Qin Luoxian disse com a voz levemente fria. O tom claramente se tornou hostil. Uma mulher tão bela como você. Qualquer homem normal diria que não consegue parar de olhar. Um leve sinal de raiva passou pelos olhos de Qin Luoxian, mas logo foi suprimido por ela novamente. Ela não disse mais nada. Levantou-se e foi sentar-se a alguns metros de distância. Assim que Qin Luoxian se sentou, você a seguiu imediatamente. Ele ainda sorriu amplamente e olhou para ela. Nesse momento, o rosto de Qin Luoxian finalmente mostrou raiva.
O que você realmente quer? A voz de Kim Lok-sian claramente carregava raiva ao perguntar. Eu só quero ficar um pouco mais perto de você. Você disse com um sorriso amargo. No sorriso, havia até um traço de mágoa. Todos imediatamente ficaram indignados. Até mesmo seus colegas de quarto não conseguiram suportar. Como alguém pode ser tão sem vergonha? Kim Lok-sian te lançou um olhar furioso. Levantou-se novamente. Disse com um tom cheio de ameaças. Não venha mais atrás de mim. Você sabe que tudo tem um limite. Por isso, não continuei a seguir em frente. Mas seu objetivo já foi alcançado. Temendo que na mente de Kim Lok-sian, você já deixou uma impressão muito profunda. Embora essa impressão não seja muito boa. Ao ver que você não vinha mais atrás, Kim Lok-sian finalmente respirou aliviada. O que está acontecendo? Eu não acredito que deixei um desgraçado bagunçar minha mente. Kim Lok-sian de repente achou isso um pouco inacreditável. Apressou-se em respirar fundo algumas vezes. Forçou-se a reprimir as emoções inquietas dentro de si. Nesse momento, uma mulher vestida com um terno profissional preto. A mulher entrou rapidamente na sala de aula. Novamente fez a sala barulhenta ficar em silêncio. Assim que você viu a mulher no palco, um sorriso amargo apareceu em seu rosto. Não estava errado, de fato. A professora principal é a noiva Shin Mo-jun. Isso pode ser uma coincidência? Você, naturalmente, não acredita. Que tipo de coincidência existe no mundo? A única explicação é que Shin Mo-jun tomou a iniciativa. Ela pediu para ser a professora dessa turma. Quanto à razão, você ainda não consegue entender. Enquanto você olhava para Shin Mo-jun também estava olhando para você com um sorriso enigmático. Nos olhos dela, você parecia ver um traço de orgulho. Caros alunos, meu nome é Shin Mo-jun. É uma honra ser a professora de vocês nos próximos 4 anos. De repente, todos ficaram entusiasmados. Alguns estavam até dançando de alegria. Estavam tão empolgados que não conseguiam se conter. Esta reunião de classe é principalmente para que todos se conheçam um pouco melhor. Em seguida, todos se apresentaram um a um. É melhor ser um pouco mais detalhado. Assim, a professora vai conseguir lembrar de vocês. Mais de 10 pessoas levaram mais de meia hora para terminar as apresentações. No final, restaram apenas 2 pessoas sentadas na primeira fila. Você e Kim Lok-sian. Todos olharam com expectativa na mesma direção. Claro que todos os olhares se concentraram em Kim Lok-sian. Enquanto todos aguardavam ansiosamente, Kim Lok-sian se levantou lentamente. Eu me chamo Kim Lok-sian. Após dizer isso, Kim Lok-sian se sentou novamente. Não disse mais do que isso. Todos ficaram perplexos e sem palavras. E assim, a apresentação terminou. Colega Kim Lok-sian, você é a única garota da nossa turma. Por que não diz mais algumas palavras? Shin Mo-jun perguntou com um sorriso. Não quero falar. Kim Lok-sian respondeu friamente. Por quê? Shin Mo-jun perguntou, sem entender. Não é necessário. Kim Lok-sian foi direta e concisa. Não estava disposta a dizer uma palavra a mais. Isso fez com que os outros presentes rissem amargamente. Já que a colega Kim Lok-sian não quer falar mais, resta apenas um último colega. Que tal chamá-lo para subir ao palco e fazer uma apresentação? Shin Mo-jun disse com um sorriso. Todos imediatamente começaram a aplaudir como um trovão. Você não recusou. Você subiu lentamente ao palco. Meu nome é Shen Qingjian. Após falar, você olhou para todos com um olhar sorridente. E por um longo tempo, não disse mais uma palavra. E então, Shin Mo-jun não pôde deixar de perguntar. Não quero falar. Por quê? Não é necessário. Todos ficaram surpresos. Até Kim Lok-sian levantou levemente a cabeça para olhar para você. Não esperava que você copiasse completamente a apresentação de Kim Lok-sian que acabou de fazer. Os músculos do rosto de Shin Mo-jun se contraíram levemente. Se fosse possível, ela realmente queria te chutar para fora da porta. O colega Shin é bem-humorado. Mas, segundo o professor, você foi soldado por muitos anos antes de entrar na universidade. Não sabe se pode compartilhar conosco suas experiências como soldado? Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Olhares cheios de dúvida se voltaram para você. Você deu um sorriso amargo. Eu realmente fui soldado por alguns anos. Mas depois tive problemas de saúde. Por isso, me aposentei. O estudante Shin está sendo modesto. Professora, seu corpo parece bem forte. Que tal, depois de amanhã, ser o treinamento militar para os novos alunos? Você pode assumir temporariamente o cargo de nosso líder de turma. Ao olhar para o sorriso irresistível de Shin Mo-jun, você sente que há alguém por trás disso. Professora, minha saúde realmente não está boa. O médico disse que eu preciso descansar bem por 6 meses. Não é aconselhável me esforçar demais. Receio que não poderei assumir essa responsabilidade. Portanto, por favor, escolha outra pessoa. Num instante, todos começaram a se apressar. Todos queriam assumir o cargo de líder de turma. Quanto ao entusiasmo de todos,
Shen Mojun ignorou completamente. Seu olhar estava fixo em você. Se você não assumir esse cargo, eu farei com que seus 4 anos de faculdade sejam muito difíceis. Eu imagino que você tem um propósito ao vir para esta escola. Se eu contar ao meu avô que seu corpo na verdade já está bem, você se pergunta se ele vai mandar alguém te buscar. Sua expressão fica levemente surpresa. Não esperava que Shen Mojun fosse tão inteligente. Ela conseguiu adivinhar que você tinha um propósito ao vir para a Universidade Fuai. Shen Mojun não te deu tempo extra para pensar. A professora realmente espera que você seja o monitor da turma. Caso contrário, a professora ficará muito desapontada. Enquanto falava, Shen Mojun fez uma expressão de coitadinha. Ao ver isso, os outros rapazes ficaram todos cheios de masculinidade. Quase queriam ir até você e te atacar. Você fecha os olhos levemente, parece que não tem outra escolha. Já que a professora valoriza tanto a minha presença. Se eu continuar a recusar, ficará feio. Ao ouvir você concordar, o sorriso de Shen Mojun se intensificou. Em seguida, Shen Mojun te deu algumas instruções antes de sair. Antes de ir, ela te lançou um olhar satisfeito. Isso parece estar te dizendo: veja, eu vou te fazer sofrer lentamente. Após a reunião da turma, os 4 do dormitório conversaram até meia-noite. Quando estava prestes a dormir, seu celular de repente tocou. Ao ver a tela do celular mostrando as palavras Olho Lobo, sua expressão ficou levemente perplexa. Na sua memória, Shen Bailan ligou para você ativamente. O número de vezes não ultrapassa 5. O que aconteceu esta noite? Hesitou por um momento. Você pegou o celular e foi até a varanda para atender a chamada. No dormitório, você recebeu a ligação de Shen Bailan. Tem algo? Você perguntou diretamente. O tom estava claramente um pouco impaciente. Se não fosse por Shen Bailan ter resolvido essa carta de admissão da universidade, você provavelmente teria desligado a ligação. Foi sua avó quem me pediu para fazer essa ligação, para perguntar se você precisa de ajuda. Do outro lado da linha, Shen Bailan parecia um pouco resignado. Você percebeu. Não é de se admirar que Shen Zilan tenha ligado para você. Na verdade, foi uma ordem da sua avó. Shen Bailan também é uma figura destemida e audaciosa. Se há alguém neste mundo que pode lidar com ele, sem dúvida é a sua avó. Não precisa. Se não houver mais nada, eu vou dormir. Isso é bom. Ah, eu tenho um amigo em Aishin. Se você tiver algo que não consegue resolver, pode procurá-la. Apenas diga que você é o filho de Shen Bailan. Eu acho que não há necessidade disso. Eu já enviei o telefone para o seu celular. Quanto a você precisar ou não, isso é da sua conta. Depois de falar, Shen Bailan desligou o telefone. Os dois realmente são pai e filho. Esse estilo de agir duro é realmente exatamente igual. Amanhã começa o treinamento militar. Vamos todos descansar cedo. Depois de desligar o telefone, você pede aos colegas de quarto para dormirem logo. A base de treinamento militar fica a mais de 10 quilômetros de distância. Ao pensar no treinamento militar, você sente uma tristeza inexplicável no coração. Lembrei dos antigos companheiros de batalha, lembrei do amor do passado. De manhã, você acorda cedo para ir. Rápido, arrume um conjunto de roupas e itens de higiene. Coloque em uma mochila. Todos que estavam olhando ficaram boquiabertos. Chefe, é só essa sua bagagem? Liu Tenda perguntou, um pouco incrédulo. Ele realmente fez as malas em 2 grandes malas. Só de roupas, são 7 ou 8 conjuntos. Você olha para as grandes malas que os 3 estão segurando. Ele soltou um sorriso amargo. Vocês acham que estão indo viajar? Ouçam-me. Joguem fora tudo, exceto roupas e itens de necessidade. O treinamento militar não permite itens pessoais inúteis. Se vocês não jogarem agora, mais tarde terão que jogar do mesmo jeito. Os 3 abriram a mala com muita relutância. Só se levantaram depois de encher uma mochila até a borda. Depois que os 4 terminaram de arrumar, foram diretamente em direção ao campo de reunião. Em comparação com cada estudante arrastando malas pesadas, os 4 dos 603 estavam apenas com uma mochila, parados no meio da multidão. De fato, pareciam um pouco diferentes. No campo, Qin Luoxin estava no meio de um grupo de homens. Parecia se destacar entre os outros. Você estava prestes a ir até lá e cumprimentar. Uma voz familiar soou atrás de você. Colega Shen, você como presidente da turma, por que não organizou bem a formação da turma? Você não precisa olhar para trás para saber. Sua noiva e também professora principal, Shen Mojun, chegou. Se não fosse pelo lembrete de Shen Mojun, você realmente teria esquecido que é o presidente da turma. Olhando para o sorriso irresistível de Shen Mojun, você sorriu sem saber o que fazer. Depois de organizar a formação, vários líderes da escola subiram ao palco. Após uma série de discursos emocionantes, quase todos os calouros pareciam estar cheios de energia e empolgação, não apenas ansiosos pelo treinamento militar do próximo mês,
mas também cheios de expectativas e sonhos para os próximos 4 anos de vida universitária. Após o discurso dos líderes da escola, um homem de meia-idade vestido com uniforme militar subiu ao palco. Ao ver o homem de meia-idade, seu rosto não pôde deixar de mostrar uma expressão de surpresa. É evidente que você conhece aquele homem de meia-idade no palco. Olá a todos. Meu nome é Zhao Tianyu. Sou o comandante-geral deste treinamento militar. O líder da sua escola já falou por um bom tempo. Não quero desperdiçar o tempo de vocês. Para este treinamento militar, eu tenho apenas um pedido a vocês. E esse é obedecer às ordens dos instrutores. Em seguida, seu olhar se voltou para um canto abaixo do palco. Ele gritou em voz alta: todos os instrutores estão aqui. Levem suas respectivas turmas para o ônibus. Todos devem chegar ao acampamento antes do anoitecer. Logo, uma fileira de instrutores vestidos com uniformes militares saiu correndo em formação. Um dos instrutores, de corpo magro, se aproximou da sua turma. Ele primeiro fez uma saudação militar padrão a todos. Então, disse em voz baixa: dou a vocês 5 minutos para reorganizar suas bagagens, exceto roupas e itens de necessidade básica. Joguem tudo fora. Ao ouvir isso, todos ficaram extremamente surpresos. Então, você e eu falamos um com o outro sobre a demanda. Claramente, você estava em uma postura de desobedecer às ordens. De repente, todo o campo estava cheio de queixas. Todos expressaram que queriam protestar. Quem é o líder da turma? Nesse momento, o instrutor gritou de repente: relatório, instrutor. Fui eu. Quem se levantou e falou. Seu corpo estava ereto como um bastão. Quando o instrutor viu sua postura ereta, seus olhos mostraram um leve espanto, mas rapidamente disfarçou. Você os incentivou a arrumar as malas novamente. 5 minutos depois, se eu descobrir que há itens proibidos na mala de alguém, eu só perguntarei a você, instrutor. Embora você se sentisse impotente, ainda assim, teve que responder em voz alta. Nesse momento, você percebeu pelo canto do olho que o canto da boca de Shen Mojun estava levemente levantado. Então, você de repente percebeu que essa era a razão pela qual Shen Mojun queria forçá-lo a ser o líder da turma. Se ocorrer qualquer imprevisto durante o treinamento militar, não importa se é algo grande ou pequeno, quem vai assumir a culpa com certeza é o líder da turma. Realmente, o coração das mulheres pode ser o mais cruel. Ouvi o instrutor dizer que vai punir o líder da turma. Embora todos estivessem relutantes, ainda assim abriram as malas e tiraram todas as bagagens que não podiam ser levadas para o quartel. Enquanto todos estavam em um alvoroço, você de repente percebe que há uma pessoa parada no lugar sem se mover. A mala dele também não estava aberta. Era aquele que, com uma pontuação de 681, foi admitido na Universidade Fuai, Jin Penfei. Sua impressão sobre Jin Penfei não é superficial. Ele foi o primeiro da turma a ousar tomar a iniciativa de conversar com Qin Luoxian. E se não fosse pela insistência de Shen Mojun, provavelmente Jin Penfei seria o líder da turma aclamado por todos. Colega, por favor, abra sua mala. Eu preciso verificar uma coisa. Com que direito? Apenas porque você é o líder da turma. Jin Penfei soltou uma risada fria. Então faça como quiser. Você sorriu levemente para Jin Penfei. Em seguida, virou-se e foi embora. 5 minutos passaram rapidamente. Exceto por Jin Penfei. Os outros alunos já arrumaram suas malas, aguardando a inspeção do instrutor. O instrutor caminhou diretamente até Jin Penfei. Falou em tom de comando: abra sua mala. Jin Penfei olhou para você com um ar de orgulho. Em seguida, ele abriu rapidamente sua mala. Dentro, além de roupas e itens de uso pessoal, havia um monte de lanches e uma dúzia de livros. Até mesmo um notebook. Você não ouviu claramente o que eu disse antes. O instrutor disse com uma expressão séria: desculpe, instrutor. Eu sei que errei. Vou arrumar novamente agora. Garanto que não haverá mais nenhum item proibido. Jin Penfei disse com um tom muito sincero. Não precisa. Leve toda a sua bagagem para o ônibus. Jin Penfei ficou ligeiramente surpreso. Todos presentes, peguem suas malas e se preparem para embarcar. Vendo que o instrutor não tinha intenção de puni-lo, Jin Penfei não pôde deixar de lembrar. Instrutor, eu quero saber como você vai punir nosso líder de turma. O instrutor lançou um olhar feroz para Jin Penfei. Não deu atenção a ele. Chefe, esse Jin Penfei é realmente muito traiçoeiro. Eu acho que é necessário dar uma lição nele. Se você não puder agir, eu farei isso. Wang Kui disse com raiva. Não se preocupe. Ele logo receberá o que merece. Você sorriu misteriosamente. Em seguida, começou a fechar os olhos para descansar. Meia hora depois, dezenas de ônibus pararam de repente. Os alunos pensaram que tinham chegado ao local de treinamento militar, mas ao olhar pela janela do ônibus, descobriram que ao redor havia apenas montanhas e florestas desertas. Não era nenhum local de treinamento militar. Todos estavam presentes.
Imediatamente desceram e pegaram suas bagagens. Você lentamente abriu os olhos. O canto dos seus lábios se curvou levemente. Tudo estava dentro das suas expectativas. Aqui está a 3 quilômetros do local de treinamento militar. A partir de agora, vocês devem ir a pé até a base. Lembrem-se de que vocês têm apenas 30 minutos. Qualquer um que não chegar à base a tempo, não terá almoço ao meio-dia. Agora vocês têm apenas duas opções. Ou pegar o ônibus de volta para a escola. A nota do treinamento militar será 0. Ou carregar suas malas e ir para a base. Vou lembrar vocês mais uma vez. Restam 29 minutos. Haha, vejam vocês. A expressão de algumas pessoas está horrível, como se tivessem comido merda. Nesse momento, Ung Kui começou a rir alto. Todos olharam para Jin Penfei ao mesmo tempo. Eles se lembram do Jin Penfei. A mala dele estava quase cheia de coisas. O monitor se destacou. Foi então que a voz do instrutor ecoou. Você correu até o instrutor. Ao ver aquelas duas pedras grandes aos pés do instrutor, você parecia já ter adivinhado algo. O instrutor, sem dizer uma palavra, colocou diretamente aquelas duas pedras grandes na sua mochila. Todos ficaram boquiabertos, sentindo a mochila pesada. Você só pode sorrir sem jeito. Essas duas pedras pesam pelo menos 15 quilos. Considerando sua condição física atual, é um pouco difícil, de qualquer forma. Ao ver que você vai carregar essas pedras pesadas até a base, o coração de Jin Penfei finalmente se sentiu mais equilibrado. Pelo menos alguém está entre os últimos com ele. Imediatamente, todos arrastaram suas malas em direção à base. Vocês chegaram em 25 minutos, o que é passável. 1 hora e 10 minutos. O último calouro arrasta-vase exausto. Seu corpo entrou lentamente na base. Era Jin Penfei. Neste momento, ele estava quase em exaustão extrema. Para evitar imprevistos, o instrutor imediatamente mandou alguém levá-lo ao médico militar, fazer um exame físico lá. À tarde, o instrutor deixou os alunos descansarem e se ajustarem. Depois de jantar à noite, então eles começaram o treinamento por zonas com suas respectivas turmas. Como alguém do seu grupo se atrasou, acabei de chegar e já fui punido com 4 voltas. Depois, ficaram em posição de sentido. Mas alguém não conseguiu aguentar. O instrutor te puniu fazendo você ficar em posição de sentido por eles. Esta é a segunda vez que Yao Weishun te pune hoje. Você sempre sente que esse instrutor parece ter algo contra você. Vejo que você não tem intenção de rebater. O olhar frio de Yao Weishun passou por um momento de apreciação. 60 minutos passaram rapidamente. Quando você estava se preparando para voltar ao dormitório, uma figura apareceu de repente na sua frente. Era o seu instrutor, Yao Weishun. Ele já foi soldado antes. De manhã, você correu 3 quilômetros com um peso de 15 quilos. À tarde, correu 5 voltas no campo. E então ficou em posição de sentido por quase 2 horas. Mas neste momento você parecia ainda muito relaxado. Com essa condição física, já não é inferior à de um soldado comum. Você apenas sorriu. Não negou nem confirmou. Ao mesmo tempo, seus olhos avaliavam Yao Weishun. Você não acha que estou te atacando? Não é? Você respondeu com uma expressão sempre calma. Desde que você foi forçado a se tornar o monitor da turma. E então foi punido 2 vezes em um único dia por Yao Weishun. Você consegue imaginar com um simples pensamento. É Shen Mojun que está tramando por trás. Parece que você já sabe. Também não vou rodear. Nosso chefe quer te ver. Quem é o chefe de vocês? Você saberá quando for. Quem diria que você balançaria a cabeça? Desculpe. Eu não tenho tempo. Se o chefe de vocês quer me ver, que ele venha pessoalmente. Depois de falar, você não se importa com a reação de Yao Weishun. Caminha diretamente em direção ao prédio do dormitório. Pare. Yao Weishun se virou abruptamente. Ele deu um passo à frente e estendeu as mãos. Instantaneamente, ele prendeu seu ombro, forçando seu corpo a se abaixar levemente e ficar imóvel. Instrutor, você tem certeza de que quer resolver isso com força? Eu aconselho que você não se mova. Caso contrário, você pode esquecer esse braço. É mesmo? Você de repente abre as pernas. O peso do seu corpo se transfere instantaneamente para o pé esquerdo. Seu corpo treme abruptamente. Ao mesmo tempo, um golpe de cotovelo atinge o abdômen de Yao Weishun. Este é o movimento especial do Wing Chun que quebra a técnica de imobilização. O rosto de Yao Weishun ficou em choque. De surpresa, o corpo dele foi derrubado por sua explosão instantânea. De um golpe de cotovelo nas costas, ele sentiu uma dor aguda no abdômen. Foi então que Yao Weishun reagiu. Seu olhar para você se tornou extremamente aterrorizado. Ele, é claro, sabia que você estava usando a técnica de transição do Wing Chun. Mas essa técnica de transição é extremamente difícil de dominar. Se for forçada a ser usada, um pequeno descuido pode fazer com que todo o osso do braço se torça e quebre. Mas ele não esperava que você dominasse essa técnica de transição tão bem. Como isso não poderia surpreender Yao Weishun? Instrutor,
Se não há mais nada, eu vou embora. Você sorriu levemente, ignorando o chocado Yao Weishun. Você se virou e saiu, observando sua silhueta se afastar. Yao Weishun soltou um sorriso amargo. Parece que ele subestimou seriamente esse jovem. Dentro da sala de descanso, um jovem vestido com uniforme militar está completamente concentrado, jogando com o console em suas mãos. Até que Yao Weishun bate na porta e entra. Ele então para seu movimento relutantemente. Cadê a pessoa? Olhando para Yao Weishun que entrou sozinho. Observando o jovem confuso com Yao Weishun, o jovem pergunta, confuso. Não trouxe. O que aconteceu? Não era para você trazê-lo amarrado? Eu realmente deveria tê-lo imobilizado. Mas ele conseguiu se soltar. E ainda levei um golpe surpresa dele. O jovem se levanta abruptamente. Seu rosto bonito exibe uma expressão de incredulidade. Ele é um universitário. Como ele conseguiu se soltar da sua imobilização? Eu também quero saber. Mas a verdade é essa. E ele usou a técnica de transição do Wing Chun. Essa técnica de luta avançada. Eu ainda não a domino completamente. Caramba! Tão impressionante! O jovem diz, com os olhos arregalados. Ah, sim. Ele disse que se você quiser vê-lo, deve ir pessoalmente procurá-lo. Entendi. Vá descansar. Depois que Yao Weishun saiu, o jovem esfregou a cabeça. Parece que o relatório realmente mostra a verdade. Nem eu tenho permissão para ver o arquivo dele. Parece que a unidade em que ele serviu anteriormente não é simples. Irmã, quem exatamente você me pediu para investigar? Ao voltar para o dormitório e abrir a porta, percebi que o Wang Kui e os outros estavam olhando para você de uma forma estranha. Chefe, me diga. Você é o famoso relacionamento? Você não consegue entender o que o Wang Kui está tentando dizer. Se tem algo a dizer, fale logo. Eu acho que o chefe deve ser um relacionamento. Caso contrário, como todas as coisas boas poderiam acontecer com ele? O que vocês realmente querem dizer? O Wang Kui apontou para a porta do dormitório. Em cima, havia um formulário colado. Você caminhou curiosamente até lá. Descobriu que era uma escala de plantão noturno. Seu nome e o de Qin Loxian estavam destacados na primeira coluna. Durante o treinamento militar, todas as noites, após meia-noite, é necessário que alguém faça vigília. Não posso deixar de dizer que você é muito sortudo. Na primeira noite, você fez a vigília com a única garota da turma, Qin Loxian. Às 11h45, você acordou pontualmente. Depois de se arrumar, saiu pela porta do dormitório. Você foi até o pátio do dormitório e não esperou muito. Qin Loxian veio lentamente em sua direção. Assim que te viu, Qin Loxian, com uma expressão neutra, apenas acenou com a cabeça de forma educada. Em seguida, saiu do pátio do dormitório. Como esperado, ela ainda estava tão fria como sempre. Você deu de ombros e a seguiu. Os dois caminharam por alguns minutos em uma estrada ampla e silenciosa. Qin Loxian de repente parou. Você não precisa me seguir. Qin Loxian não tem aversão a você. Ela simplesmente não quer que um homem esteja sempre atrás dela. Isso a deixou desconfortável, pois ela sempre teve uma obsessão por limpeza. Isso não pode acontecer. O instrutor nos designou para fazer plantão juntos. Com certeza precisamos ficar juntos. E eu sou homem, posso te proteger. Qin Loxian respondeu friamente, eu não preciso da sua proteção. Então você pode me proteger, né? Você está sorrindo com uma cara de pau. Qin Loxian franziu levemente as sobrancelhas. Ela já havia visto sua falta de vergonha antes. Sabendo bem que continuar a insistir não levaria a nada, decidiu ignorá-lo completamente e continuar andando. Andou alguns metros para frente. O corpo de Qin Loxian parou subitamente por um momento. Antes que você pudesse entender o que estava acontecendo, ela novamente começou a andar para frente. Nos próximos minutos, o corpo de Qin Loxian parava com mais frequência, e seus passos começaram a ficar vacilantes. Você finalmente percebe que algo está errado. O que está acontecendo? Em um momento de desespero, você não se importa com a diferença de gêneros. Você se aproxima e sustenta Qin Loxian, que estava prestes a cair. Não me toque. Qin Loxian empurrou sua mão com força. Instintivamente, você recuou. Quem diria que seus pés não estavam firmes? Seu corpo inclinou-se diretamente para trás. Você correu rapidamente em direção a ela. Abraçou firmemente Qin Loxian, que estava prestes a cair. Saia daqui. Ao ver seu corpo sendo abraçado de forma tão íntima por você, em meio à sua raiva, Qin Loxian de repente liberou uma força impressionante. Com uma palma, ela empurrou seu peito com força. Você sentiu um gosto doce na garganta. Sangue escorreu lentamente do canto da boca. No entanto, você nunca soltou o Qin Loxian. Não se mova. Vou te ajudar a sentar ali ao lado. Sua expressão não mudou muito, mas por dentro, você estava extremamente chocado. Naquele instante, a força que Qin Loxian liberou provavelmente não era inferior ao poder de um praticante avançado, mas Qin Loxian claramente não tinha
Nenhum traço de um guerreiro. Isso te deixa sem entender. Você rapidamente leva Kim Lok-sian para o gramado ao lado. Deixe o corpo dela encostado em uma árvore. Onde você está se sentindo mal? Se necessário, eu te levo até o médico do exército para dar uma olhada. Os olhos levemente fechados de Kim Lok-sian olham para você com surpresa. É evidente que ela não entende por que você está tão preocupado com ela. Minha doença. O médico não pode curar. Não é necessário ir. Se Kim Lok-sian realmente tiver uma doença incurável, você deve curá-la a qualquer custo. Kim Lok-sian disse, mordendo levemente os dentes. Eu tenho cólicas menstruais. Cólicas menstruais. Você de repente se lembra. Naquela época, Kim Lo-shin também tinha cólicas menstruais. A situação é exatamente a mesma que a de Kim Lok-sian agora. Você não sente que a parte inferior do abdômen a cada minuto aparece uma dor em cólica? Que dura cerca de 3 minutos. E você também sente frio no corpo todo? O peito fica pesado e difícil de respirar? Kim Lok-sian ficou imediatamente surpresa. Ela olhou para você com um olhar um tanto incrédulo. Como você poderia saber? Essa dor menstrual de Kim Lok-sian é muito rara. É uma dor menstrual hereditária. Se eu disser que sou um médico divino, você acreditaria? Kim Lok-sian balançou a cabeça diretamente, olhando para você, tão despreocupado. Como poderia ser um médico divino? De repente, uma dor aguda voltou a surgir no abdômen. E era ainda mais intensa do que antes. Isso fez com que Kim Lok-sian não conseguisse conter um gemido de dor. O rosto dela instantaneamente ficou ainda mais pálido. Desculpe. Peço desculpas pela ofensa. Você se desculpa rapidamente e não perde mais tempo. Com o polegar da mão direita, você pressionou suavemente o pontego na mão de Kim Lok-sian. Um fluxo de energia invisível imediatamente entrou nas veias de Kim Lok-sian. Assim que a energia entrou em seu corpo, a expressão de dor de Kim Lok-sian claramente aliviou bastante. As sobrancelhas franzidas dela também começaram a relaxar lentamente. Alguns minutos depois, a expressão no rosto de Kim Lok-sian já havia voltado ao normal, mas ainda exibia um ar de fraqueza. Ela lentamente abriu os olhos embaçados. Um rosto mais pálido apareceu diante dela. Ela imediatamente se despertou. O que aconteceu com você? Olhando para seu rosto sem cor, um olhar complexo passou pelos olhos de Kim Lok-sian. Não é nada. Apenas estou um pouco cansado. Neste momento, a energia dentro de você estava quase esgotada. É provável que você não consiga se recuperar completamente em 10 dias ou 2 semanas. Obrigado. Kim Lok-sian disse com uma voz tão baixa quanto o zumbido de um mosquito. Sua expressão parecia um pouco artificial. Na impressão dela, esta era a primeira vez que ela dizia essas duas palavras para um garoto. Não precisa se preocupar em me oferecer algo para me refrescar. Mas posso te pedir uma coisa? Enquanto falava, seu corpo começou a balançar. Parecia que você ia desmaiar a qualquer momento. O que está acontecendo? Kim Lok-sian também percebeu que você não está bem. Ela não pôde deixar de perguntar com preocupação. Afinal, você se colocou nessa situação por causa dela. Posso usar sua coxa como apoio? Assim que você terminou de falar, seu corpo caiu para frente. Sua cabeça caiu exatamente sobre a coxa de Kim Lok-sian. Antes de desmaiar, o canto da sua boca se curvou em um sorriso quase imperceptível. Quem não aproveita uma oportunidade é um verdadeiro idiota. O que você está fazendo? Levante-se rápido. Kim Lok-sian imediatamente ficou pálida. Ela tentou desesperadamente te empurrar. Ter seu braço segurado por você já era o limite da paciência dela. Mas agora sua cabeça está completamente enterrada em sua coxa. Isso está deixando Kim Lok-sian louca. Mas, por algum motivo, ao olhar para aquele rosto angular, ela sentiu uma certa. Kim Lok-sian sentiu uma onda de compaixão surgir em seu coração. Você, que estava dormindo profundamente, foi acordado por uma rajada de vento frio. Habitualmente, você se espreguiçou. Muito macio. E também tem um cheiro bom. Em meio à névoa, você estendeu a mão. Um grito repentino te acordou imediatamente. Você se levantou rapidamente do chão. Olhando para baixo, você descobriu que Kim Lok-sian estava sentada no chão. Foi então que você se lembrou do que aconteceu algumas horas atrás. Não esperava. Kim Lok-sian realmente deixou você dormir encostado em sua coxa a noite toda. Aquilo. Eu não fiz por querer. Olhando Kim Lok-sian envergonhada e com raiva, arregalando os olhos para você. Você coçou a nuca. O rosto dela foi coberto novamente por uma camada de frieza. Como se isso pudesse esconder sua vergonha e raiva interior. Não conte a ninguém sobre o que aconteceu ontem à noite. Kim Lok-sian disse com um rosto frio. Até agora. Ela também não consegue acreditar. Eu realmente deixei um garoto dormir em minha coxa ontem à noite. Claro que sim. Eu prometo que isso é um pequeno segredo entre nós dois. Absolutamente ninguém mais saberá. Você sorri maliciosamente. Kim Lok-sian te lançou um olhar fulminante. Nós já estamos quites. É melhor você também esquecer o que aconteceu ontem à noite.
Não pode ser. Eu arrisquei minha vida para te ajudar a aliviar a dor ontem à noite. Como você pode simplesmente me ignorar? Você finge estar magoado. Eu também deixo você. Kim Lo-xian parou abruptamente antes de terminar de falar, porque ela realmente não conseguia dizer. O que você me fez? Infelizmente, eu desmaiei assim que me deitei ontem à noite. Eu não consegui sentir aquela suavidade encantadora. De qualquer forma, estamos quites. Kim Lo-xian, ao terminar de falar, não queria mais discutir com você. Ela se virou e estava prestes a ir embora. Olhando para a silhueta de Kim Lo-xian se afastando, você sorri levemente com amargura. Parece que derreter esta montanha de gelo é uma tarefa difícil e longa. Depois de tomar um café da manhã simples, todos os novos alunos se reuniram no campo às 7 horas. O primeiro dia de treinamento militar começou oficialmente, encontrando Kim Lo-xian novamente. Seu rosto exibia um leve cansaço. Presumivelmente, ela não dormiu por sua causa na noite passada. Ela não dormiu de jeito nenhum. No entanto, seu rosto ainda exibia um toque de frieza que afasta as pessoas, que intimida os outros. Assim, uma semana tranquila se passou. Durante esse tempo, você também tentou melhorar seu relacionamento com Kim Lo-xian. Mas Kim Lo-xian sempre foi indiferente a você, o que te deixou bastante impotente. No caminho de volta para o dormitório à noite, de repente, uma figura alta bloqueou seu caminho. Venha comigo por um momento. O jovem atraente disse calmamente. Na voz, havia um tom de autoridade indiscutível. Você observa o jovem de cima a baixo algumas vezes. Se eu não estiver errado, este jovem deve ser o especialista mencionado por Yao Weishun. Não esperava que ele realmente viesse pessoalmente. Para ser honesto, quando Shen Yaojun te viu pela primeira vez, ele não pôde deixar de sentir um pouco de decepção. Ele parecia apenas um jovem que havia se recuperado de uma grave doença. Como poderia ser um mestre? Como disse Yao Weishun. E o que ele não conseguia entender ainda mais era por que sua irmã, Shen Mojun, se importava tanto com um homem? Quem é você? Com que direito você me faz seguir você? Shen Yaojun sorriu. Eu sou o instrutor-chefe deste treinamento militar. Você acha que tem? Você segue atrás de Shen Yaojun. Logo, vocês chegam a uma sala de treinamento vazia. Ele fecha a porta. Você também não está desconfiado. No momento em que você se vira, uma forte sensação de perigo surge atrás de você. Infelizmente, seu corpo neste momento não consegue acompanhar a velocidade de reação dele. Mesmo sabendo que há perigos por trás, não tinha capacidade de desviar. Um som abafado de impacto ecoou. Seu corpo colidiu violentamente com a porta. Sentiu como se os ossos fossem se despedaçar. O que está acontecendo? Você se virou abruptamente e viu Shen Yaojun com uma expressão confusa. Seu olhar instantaneamente se tornou frio. Dê-me uma explicação. Receber um soco forte sem motivo. Qualquer um ficaria furioso. Ainda mais considerando que seu corpo já é frágil. Esse soco quase tirou metade da sua vida. Shen Yaojun deu um sorriso amargo. Desculpe. Eu pensei que você conseguiria desviar. Soube através de Yao Weishun. Com o movimento de Windchun, você facilmente quebrou sua imobilização. Sua força deve ser considerável. Portanto, Shen Yaojun queria testar suas habilidades. Mas não esperava que você fosse tão fraco. Essa é a sua justificativa para me atacar de surpresa. Você suportou a dor intensa que vinha do seu corpo. O rosto pálido ficou ainda mais frio. Uma semana atrás, por causa de Kim Lo-xian, você não hesitou em esgotar toda a sua força. E ainda levou um tapa de Kim Lo-xian. Agora, finalmente, consegui me recuperar um pouco. Fui atingido por um soco forte de Shen Yaojun. Os meridianos, que já eram fracos, neste momento, estão ainda mais confusos. Sinto muito. Que tal eu deixar você revidar com um soco? Shen Yaojun disse, constrangido. Depois de dizer isso, Shen Yaojun se sentiu envergonhado até consigo mesmo. Com o seu estado atual, dar um soco nele é praticamente como coçar. Você não diz nada. E apenas o encara friamente. Não sei porquê, mas ao olhar para você agora, Shen Yaojun sentiu uma onda de medo surgir dentro de si. Ele cerrou os dentes. Ele de repente tirou um frasco azul antigo do bolso. Este é um remédio sagrado para curar feridas. Considera isso como uma compensação minha para você. Ao ouvir as palavras remédio sagrado para a cura, seu olhar frio também revelou uma leve diferença. O remédio sagrado para a cura é uma existência extremamente rara. Pode ser encontrado, mas não pode ser buscado. Você pegou o pequeno frasco de remédio das mãos de Shen Yaojun sem cerimônia. Com o canto do olho, você pôde ver a relutância nos olhos de Shen Yaojun. É evidente que ele está muito preocupado. Você abriu o frasco de remédio sem hesitar. Um forte aroma de remédio imediatamente se espalhou. E então, impaciente, você retirou do frasco uma pílula de cor verde clara. Sob o olhar dolorido de Shen Yaojun, você simplesmente abriu a boca e engoliu. A pílula derreteu instantaneamente na boca.
No momento seguinte, você sentiu claramente que os meridianos antisilenciosos, de repente tiveram uma leve reação. Seu rosto neste momento não conseguia esconder a surpresa interior. Você nunca imaginou. Este remédio para curar feridas conseguiria fazer com que seus meridianos quebrados reagissem novamente. Os meridianos reagiram novamente. Será que meus meridianos quebrados podem se recuperar? Esse tipo de remédio para curar feridas que você tem ainda existe? Puxa, você acha que isso é como repolho ou cenoura? Tem aos montes por aí. Shen Aojun revirou os olhos. Você não me chamou aqui só para me dar um soco, né? Se eu soubesse que você era tão fraco, eu nunca teria te dado esse soco. Este remédio para curar feridas foi um presente de maioridade que Shen Aojun recebeu no dia do seu 18º aniversário. O presente de maioridade que seu avô lhe deu. Você deu de ombros. E não sentiu nem um pouco de culpa. Eu ouvi dizer que você foi um soldado sob o comando do meu avô. Seu avô. Você ficou um pouco surpreso. Imediatamente percebeu quem era aquele jovem à sua frente. Já ouvi falar que Shen Onjun tem um neto notável. Ele começou a receber treinamento militar desde os 8 anos. Em seguida, Shen Aojun se destacou nas tropas. Tornou-se o mais jovem comandante da história do Shenjian TZBD. O mais jovem capitão. Sob sua liderança, o Shenjian TZBD conquistou de uma vez a coroa da 8ª edição do torneio TZBD. Shen Aojun se tornou, sem dúvida, o rei dos soldados. Você é Shen Aojun. Você não pôde deixar de olhar para ele várias vezes. Seu olhar estava levemente surpreso. Isso mesmo. Eu sou Shen Aojun. Shen Aojun disse com um sorriso. Seu sorriso tinha um toque de orgulho. Não está tão preguiçoso. Você disse de forma indiferente. O sorriso no rosto de Shen Aojun congelou. Normalmente, quem o vê não deixa de elogiá-lo. Mas, em sua boca, só saíram essas 3 palavras irrelevantes. Não está tão preguiçoso. Esse garoto não tem senso de humor. Mas se o avô de Shen Aojun, Shen Onjun, ouvir sua avaliação sobre ele, provavelmente iria rir tanto que não conseguiria fechar a boca. É bom saber que até mesmo o lendário dragão, soldado de elite, talvez não consiga chamar sua atenção. Olhando para você, que finge ser misterioso, Shen Aojun ficou ainda mais irritado. Eu conheço todos os seguranças ao seu redor, mas nunca vi alguém como você. Você não precisa me dar uma explicação. Por que eu deveria te dar uma explicação? Minha irmã disse que você é o noivo dela, mas todos os seus registros no exército estão em branco, com uma origem tão obscura. Isso não precisa de uma explicação? No início, Shen Mojun não lhe disse. Foi a identidade do noivo dela que lhe contou. Finalmente, sob insistência de Shen Aojun, ela revelou a verdade. Quanto a esse cunhado que apareceu do nada, Shen Aojun, naturalmente, não se sentiu à vontade. Mas não importa como ele investigasse, ele não conseguia obter nenhuma informação sobre você no exército. Todos os seus dados têm permissões definidas no nível mais alto. Isso deixou Shen Aojun extremamente chocado. Ou seja, todo o distrito militar da Waxia. As pessoas que têm direito a acessar seus dados não são mais de 5. O avô dele, Shen Onjun, é um deles. Não é possível consultar. Isso significa que você ainda não tem direito a saber. Shen Aojun ficou sem palavras por um momento, pensando que ele é o mais jovem rei dos soldados da China. Ele não tem permissão para acessar o arquivo de um jovem. Que situação tão frustrante. Instrutor Shen, se não houver mais nada, eu vou voltar para descansar. Você sabe que Shen Aojun está seguindo as instruções de Shen Mojun para investigar você. Infelizmente, eles acabarão sem nada. Seus dados no exército, se forem tornados públicos, com certeza causará um grande alvoroço. Você acredita que mesmo Shen Aojun perguntando a Shen Onjun, ele não obterá nenhuma informação? Observando sua silhueta se afastar, Shen Aojun só pôde sorrir amargamente. Logo após você deixar a sala de treinamento, uma figura apareceu lentamente pela porta lateral. Irmã, meu cunhado, parece muito misterioso. Shen Mojun na verdade sempre esteve escondido atrás da porta lateral. Portanto, Shen Aojun pode ser ouvido conversando com você. Seu rosto não pôde deixar de mostrar uma expressão de impotência. Cale a boca. Quem é seu cunhado? Hehe. Foi um momento de sinceridade. Mas ele realmente é impressionante. Eu até suspeito que ele seja alguém daquela área. Assim que terminou de falar, Shen Aojun se arrependeu. Que departamento? Shen Mojun olhou curiosa e perguntou. Não é nada, você ouviu errado. Shen Aojun, você está se sentindo ousado de novo? Fale logo. Caso contrário, vou contar todas as suas boas ações para o vovô. Não, minha boa irmã. Tudo pode ser negociado. Shen Aojun estava com uma expressão de desespero. Se o vovô souber daquela coisa, ele provavelmente vai tirar a pele dele. Ele realmente gostaria de se dar um tapa agora. Não enrole. Fale rápido. Eu posso te contar, mas você deve jurar que não contará a ninguém.
especialmente ao vovô e ao pai. Caso contrário, eles definitivamente não me perdoarão. A expressão de Shen Aojun de repente se tornou séria. Shen Mojun acenou com a cabeça e respondeu. Uma vez, eu ouvi acidentalmente o vovô conversando com o pai no escritório. Parece que o pai queria se juntar a algum departamento, mas foi rejeitado pelo vovô. O motivo era que a força do pai ainda não era forte o suficiente. Eu pude perceber pelas palavras deles. Esse departamento é muito misterioso. Qualquer pessoa lá dentro pode esmagar os Elite do Dragon God TZBD. O cunhado pode ter saído desse departamento, que nem o capitão da equipe de Elite do Dragon God. Não tem nem qualificação para entrar nesse departamento. Que tipo de existência é essa, afinal? Shen Mojun perguntou. Que departamento é esse, afinal? Shen Aojun balançou a cabeça. Não sei. Assim que me aproximei do escritório, logo fui descoberto pelo vovô e pelos outros. Então eles me advertiram severamente para não contar nenhuma palavra que eu ouvisse. Então, irmã, você não pode me trair, ok? Caso contrário, você vai perder um irmão tão adorável e bonito como eu. Shen Mojun respirou fundo. Seus pensamentos começaram a ficar confusos. Será que você realmente saiu daquele departamento misterioso? Irmã, eu já fiz tudo o que podia para te ajudar. Se você realmente quer saber sobre ele, acho que só pode perguntar ao vovô. Deixa pra lá. Vamos falar sobre isso depois. Shen Mojun balançou a cabeça. Com o que ela sabia sobre Shen Onjun, mesmo que ela perguntasse, provavelmente não obteria uma resposta. Irmã, eu estou dizendo, supondo que ele realmente tenha saído daquele departamento. Você o aceitaria? De jeito nenhum. Shen Mojun deixou algumas palavras frias e se foi. Isso fez Shen Aojun sorrir amargamente ao lado. Saindo da sala de treinamento, você foi diretamente em direção ao dormitório. Em uma esquina, de repente, um caminhão militar surgiu de forma abrupta. Felizmente, você reagiu a tempo. Lutou para se jogar na grama ao lado. Assim, conseguiu escapar de um grande perigo. O que aconteceu? Uma voz profunda soou de dentro do caminhão militar. Parece que havia uma pessoa na nossa frente há pouco. Não sei se o atingimos. Vamos descer e verificar. O guarda desceu rapidamente do veículo. Justamente viu você se levantando da grama. O coração que estava em suspense finalmente se acalmou. Você bateu a poeira da roupa. Estava prestes a dizer que estava bem quando, de relance, percebeu que havia um homem de meia-idade dentro do caminhão. O olhar do homem de meia-idade também se voltou para você do lado de fora. Seu olhar estava inicialmente confuso. Em seguida, seu corpo estremeceu de repente. Ele rapidamente desceu do veículo. Você é Shen Qingjian? Zhao Tianyu perguntou com um pouco de incerteza. Capitão, há quanto tempo? Você sorriu levemente e disse. Seu olhar claramente carregava um toque de respeito. É realmente você. Zhao Tianyu, com uma expressão agitada, se aproximou. Ele segurou seus ombros com as duas mãos, sentindo seus ossos frágeis. Sua expressão claramente ficou surpresa. O que está acontecendo? Sofri um pouco de ferimentos. Minha saúde piorou. O que você está fazendo aqui no treinamento militar? Neste momento, mesmo que você estivesse ao lado de algum líder nacional, Zhao Tianyu não ficaria nem um pouco surpreso. Mas agora você é um calouro na faculdade. Isso pegou completamente de surpresa. Capitão Zhao, eu já me retirei há um ano. Agora sou calouro do primeiro ano na universidade. O que aconteceu com essa sua lesão? Com sua força. Não deve haver muitas pessoas que possam te ferir, certo? Ninguém conhece seu potencial melhor que Zhao Tianyu. Quando você se alistou como recruta, você ainda era um novato ingênuo. Mas ninguém esperava. Em menos de 3 meses, seu crescimento pode ser descrito como um avanço impressionante. 6 meses depois, você deixou o campo de recrutas, levado por um departamento misterioso. Antes de partir, os dois trocaram algumas habilidades. O resultado é evidente. Zhao Tianyu só conseguiu resistir a 100 movimentos em suas mãos antes de ser derrotado. Se não partirmos logo, vamos nos atrasar. O guarda ao lado alertou. Qingjian, eu preciso sair agora por um assunto importante. Vamos marcar um tempo para nos encontrarmos novamente. Zhao Tianyu deu um leve tapinha em seu ombro e depois entrou no carro e foi embora. Assim que você se virou, uma sombra apareceu de repente na sua frente. Jovem mestre, há alguns indivíduos desconhecidos. Mestre se escondendo nas proximidades do acampamento militar. Eu acho que é necessário informar o jovem mestre. Aqueles que podem ser chamados de mestres pela sombra demoníaca. A força do oponente é claramente notável. Será que a pessoa a ser enfrentada sou eu? A sombra demoníaca balançou a cabeça. A pessoa que eles devem enfrentar deve ser Qin Luoxian. Um olhar afiado passou por seus olhos. O que está acontecendo? Eu também não sei a razão exata. O mestre ao lado de Qin Luoxian também parece ter notado eles. A sombra demoníaca começa a partir deste momento.
Você deve proteger de perto a segurança de Qin Loxian. A sombra demoníaca acenou levemente com a cabeça. Em seguida, desapareceu diretamente na escuridão, como se nunca tivesse aparecido. A monótona vida de treinamento militar prossegue de forma ordenada. Mais de meio mês depois, sob o treinamento de Alvation, a condição física dos alunos da sua turma teve um salto qualitativo. Durante esse tempo, a sombra demoníaca procurou você mais uma vez. Informou que aquele grupo de assassinos havia sido totalmente eliminado por ele. No entanto, a velha ao lado de Qin Loxian se feriu na batalha. Felizmente, não foi nada grave. Naquela noite, o treinamento que estava normal foi abruptamente interrompido. Todos os instrutores foram convocados para uma reunião de emergência, dentro da sala de reuniões. Além dos instrutores de treinamento militar, Zhao Tianyu e Shen Aojun também estavam lá. Imagino que todos vocês estejam cientes da missão que temos em Aishin. Mas foi exatamente esta tarde que um de nossos membros da equipe, durante a implantação, foi cruelmente abatido por um atirador de elite. Isso é um sério desdém e provocação contra nossas forças armadas. A voz fria de Zhao Tianyu ecoou por toda a sala de reuniões. Hoje recebemos uma ordem dos superiores. O show de Wenren Qinggu foi antecipado para depois de amanhã. Temos apenas um dia para organizar a implantação, uma vez que os superiores nos confiaram uma tarefa tão árdua. Para nossa equipe de elite, a espada divina. Isso é uma demonstração de confiança em nós. Não podemos decepcionar a confiança do partido e do povo em nós. Eu acredito que vocês têm essa determinação, mas eu ainda preciso lembrá-los que desta vez nossos inimigos são muito poderosos. Zhao Tianyu pressionou o mouse à sua frente. De repente, uma imagem apareceu na tela grande. Era a silhueta de um homem. Embora não pudéssemos ver claramente seu rosto, era evidente que se tratava de um ocidental. Nosso inimigo é codinome Conde. Ele já serviu na Marinha Real Britânica TZBD. Ele é um dos melhores atiradores de elite. A maioria das pessoas presentes ficou sem fôlego. O nome do Conde é imponente. Ele está entre os 10 melhores atiradores de elite do mundo. Dizem que suas balas nunca erram o alvo. Uma bala é uma vida humana. Nunca errou. Não é à toa que Zhao Tianyu disse que eles desta vez têm um inimigo mais forte do que nunca. Mesmo sendo membro da equipe TZBD da Espada Divina, eles não têm confiança alguma. A bala encontrada no local esta tarde, de acordo com os registros, era de fato uma bala especial do Conde. Eu dou a vocês meia hora para arrumar suas coisas. E então partimos imediatamente para a cidade. Quanto ao grupo de novatos, eu vou designar pessoas de outras unidades para cuidar deles. Todos rapidamente saíram da sala de reuniões. Em pouco tempo, só restaram Shen Aojun e Zhao Tianyu. Irmão Zhao, o que você sabe sobre esse conde? Neste momento, a expressão de Shen Aojun se tornou extremamente séria. A expressão de Zhao Tianyu também ficou sombria. Embora eu nunca tenha lutado contra ele, os dados anteriores mostram que esse conde nunca falhou. Sendo assim, eu serei seu oponente. Shen Aojun é o mais jovem rei dos soldados da China. Além de suas habilidades excepcionais, sua habilidade de atirador também é extremamente notável. A expressão de Zhao Tianyu mudou abruptamente. Não, eu não concordo com isso. Você é o capitão da Espada Divina. A Espada Divina ainda precisa de você para controlar a situação nos bastidores. Não pode haver nenhum erro. Irmão Zhao, eu sei dos perigos envolvidos. É até possível que eu morra nas mãos do oponente. Mas minha vida é valiosa. A vida dos outros colegas não é menos importante? Além disso, como capitão da Espada Divina, eu devo liderar pelo exemplo e lutar até o fim. Não se preocupe, eu já escrevi minha carta de despedida. Se eu realmente morrer em Aishin, ninguém vai culpar vocês. Zhao Tianyu, com os olhos vermelhos, disse com os dentes cerrados. Capitão, deixe que eu faça isso. O próprio Conde também tem habilidades notáveis. Somente você pode dominar a Espada Divina. Se você morrer, então nossa missão estará completamente fracassada. Não precisamos mais discutir. Eu já decidi. Isso é uma ordem. Shen Aojun disse com uma voz muito firme. Seus olhos brilhavam como relâmpagos, olhando para o olhar afiado de Shen Aojun. De repente, uma pessoa apareceu na mente de Zhao Tianyu. Capitão, eu de repente me lembrei. Talvez haja uma pessoa que possa lidar com o Conde. Todo o distrito militar da China, exceto pelos soldados de elite do Dragão Divino TZBD. Shen Aojun realmente não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse enfrentar o Conde. Cerca de 9 anos atrás, eu ainda era instrutor no Distrito Militar do Sudoeste. Naquela época, recebi uma missão secreta para treinar um grupo de novos recrutas especiais. Mas como assinei um acordo de confidencialidade, portanto, não posso revelar mais ao capitão. Eu só posso te contar. Eles são todos um grupo de BT. Entre eles, há um soldado. Ele é o jovem mais impressionante que já vi. Ele treinou apenas por 6 meses. Eu não consegui resistir nem a 100 movimentos dele.
O gênio mencionado por Zhao Tianyu. Sem dúvida, é você. Eu sei que você pode não acreditar, mas a verdade é essa. Naquela época, todos os registros de treinamento do exército foram quebrados por ele. E até agora, ninguém conseguiu superá-los. Como eu não sabia da existência de uma pessoa assim? Shen Aojun perguntou, confuso. Por que todos os dados do arquivo dele são confidenciais? Não é surpreendente que você não saiba. Ao ouvir isso, Shen Aojun de repente se lembrou de você, seu cunhado barato. Mas só de pensar que um soco meu quase te custou a vida. Não pode ser você. Então, onde ele está agora? Ele está dentro do nosso quartel. Agora Zhao Tianyu está muito feliz por ter te encontrado naquela noite. Não pode ser verdade. No quartel, além dos membros da nossa equipe da Espada Divina, todos os outros são soldados comuns. Como poderia haver uma pessoa assim? Capitão, eu não disse que ele era uma pessoa do nosso quartel. Ele é agora um calouro. Shen Aojun levantou-se abruptamente da cadeira. Os arquivos são confidenciais. Calouro. Isso definitivamente não pode ser uma coincidência. Não me diga que a pessoa de quem você está falando se chama Shen Qingjian. Shen Aojun respirou fundo e perguntou. Seus olhos estavam cheios de choque. Ouvir seu nome da boca de Shen Aojun. Zhao Tianyu também parecia extremamente surpreso. Capitão, você também o conhece. Meu Deus! É realmente ele. Shen Aojun arregalou os olhos, como se tivesse visto um fantasma durante o dia. Zhao, você tem certeza de que ele é o BT mestre que você mencionou? Eu tenho certeza. Zhao Tianyu assentiu com certeza e disse. Shen Aojun franziu levemente os olhos. Se ele realmente for tão poderoso quanto você disse, precisamos convencê-lo a agir. Zhao, por favor, vá pessoalmente chamá-lo aqui. Zhao Tianyu terminou de falar e imediatamente se virou para sair da sala de reuniões. Então ele te encontrou no campo de esportes. Em seguida, rapidamente te levou para a sala de reuniões. Zhao Tianyu estava prestes a te apresentar. Não precisas, Zhao. Nós já nos encontramos. Shen Aojun interrompeu com um sorriso. Mas ao te ver, ele ainda se sentiu um pouco frustrado. Afinal, ele deu a você a sua preciosa poção de cura de graça. Então Zhao Tianyu explicou todos os detalhes da situação. Eu posso agir. Diferente da empolgação de Zhao Tianyu, Shen Aojun olhava para você com um olhar claramente cheio de desconfiança. Por que eu deveria acreditar em você? Você sorriu. De repente, estendeu a mão e apontou para a tela grande. Irmão Zhao, por favor, amplie a segunda imagem. Olhando para a ferida da vítima. Isso não é causado por uma bala de sniper comum de .50. Se eu estiver certo, esta deve ser uma munição .338 Lapua Magnum mais sofisticada. Ao ouvir isso, Shen Aojun ficou levemente surpreso. Ser capaz de identificar o calibre da bala a partir da ferida. Isso pelo menos prova que você tem bom olho. Após a verificação, o inimigo realmente está usando o calibre .338. Bala de sniper de calibre .338. O alcance efetivo dessa bala é de 1.500 metros. O oponente deve ter nos atingido a cerca de 1.200 metros. A uma distância que matou nossos homens. Ser capaz de matar o inimigo com precisão a 1.200 metros. E havia muitas coberturas ao redor. Isso é suficiente para provar que a habilidade de sniper do Conde é realmente impressionante. Mas você balançou a cabeça. Ele não matou o alvo a 1.200 metros. A posição dele estava pelo menos a mais de 1.800 metros. Isso não é possível. Shen Aojun imediatamente negou. Munição calibre .338. O alcance máximo é de no máximo 1.500 metros. Como eles poderiam matar alguém a 1.800 metros de distância? Embora os olhos de Zhao Tianyu também mostrassem dúvida, ao olhar para sua expressão calma, a sensação dizia a ele que você não estava mentindo. Claro que balas calibre 338 comuns não são possíveis, mas a munição dele é especial. O alcance efetivo provavelmente se aproxima de 2.000 metros. Por isso eu disse que ele é um atirador. Como você sabe que a munição dele é especial? Quanto mais Shen Aojun ouvia, mais achava isso estranho. Matar um alvo a 1.800 metros. Mesmo Shen Wujun admitia que não conseguiria, porque o tiro a longa distância requer a combinação de várias condições, como umidade, temperatura, altitude, velocidade do vento, etc. A essa distância, a munição levaria cerca de 6 a 10 segundos para atingir o alvo. Portanto, é necessário calcular antecipadamente a posição de movimento do alvo, incluindo o efeito Coriolis e a rotação da Terra. Todos esses fatores devem ser considerados. Shen Aojun até duvidou. Se realmente existe um atirador que pode a partir de 1.800 metros, habilidade de matar alvos à distância, a ferida dele é maior do que a ferida comum causada por um projétil de .338. Deve ser um pouco maior, porque eu já usei esse tipo de projétil. As pupilas de Shen Aojun se contraíram. Ele nunca tinha ouvido falar desse tipo de projétil.
Não esperava que você pudesse determinar apenas pela ferida da vítima, que se tratava de um projétil especial. Sua visão não é algo que ele possa comparar, mesmo que sua visão seja excepcional. Isso não significa que suas habilidades de tiro sejam tão fortes. Não se esqueça de que o oponente é um dos atiradores de elite mais renomados do mundo. Sua visão realmente surpreendeu Shen Aojun, mas isso não é uma razão para convencê-lo. Falar sobre estratégia no papel é muito diferente de lutar na realidade. Além disso, o que mais preocupa Shen Aojun é o seu corpo, porque seu corpo é realmente muito fraco. Você deu de ombros. Aqui deve haver um fuzil de precisão, certo? Quer saber da minha habilidade de atirador? Então traga-o aqui. Eu posso te mostrar. Os três foram ao campo de tiro na montanha de trás. Zhao Tianyu te entregou um fuzil de precisão antigo. Qin Jian segurou. E também um visor noturno. No campo de tiro, há um poste de luz fraca a cada poucos metros. Lâmpadas de rua fracas e amareladas. A visibilidade era extremamente ruim. Este fuzil de precisão antigo não tem função de visão noturna. Você segurou o fuzil de precisão. Pesou nas mãos algumas vezes, mas não pegou o visor noturno que estava com Zhao Tianyu. Você olhou para Shen Wujun e perguntou: que exigência? Shen Aojun apontou para a escuridão à distância. Com este fuzil de precisão, acerte o alvo a 800 metros de distância. Eu acreditarei que você tem essa capacidade. Capitão, essa exigência é muito rigorosa, não? Zhao Tianyu franziu a testa e disse: se você tivesse um fuzil de precisão de alta qualidade, qualquer atirador de elite pode facilmente atingir o centro de um alvo a 800 metros. Mas você está segurando um rifle de precisão antigo, que não foi usado por vários meses. Seu alcance máximo é de cerca de 800 metros. Mesmo em um ambiente favorável e sem vento, ninguém se atreve a dizer que pode atingir o centro de um alvo a 800 metros. Quanto mais agora que à noite. Sob essas condições rigorosas, mesmo que Zhao Tianyu tenha confiança cega em você, neste momento, ele subconscientemente sente que você não consegue. Quando eles acham que você não consegue, você de repente estende a mão e aponta para uma montanha mais distante. Que tal eu derrubar aquele mastro? Zhao Tianyu ficou surpreso. Ele olhou rapidamente com o binóculo que tinha em mãos. O capitão, ele está se referindo àquele mastro. Shen Aojun estava prestes a continuar a zombar de você. De repente percebeu que a direção em que Zhao Tianyu estava apontando estava estranha. Então ele olhou naquela direção. Mesmo que Shen Aojun estivesse olhando para aquela montanha com os olhos semicerrados, ainda assim, não conseguia ver o suposto mastro. Apenas uma floresta escura e densa. Onde estaria um mastro? Aqui está o binóculo. Está bem ali. Zhao Tianyu imediatamente entregou o binóculo a Shen Aojun. Através do binóculo de visão noturna, Shen Aojun realmente encontrou um mastro em sua linha de visão. Solitário, cravado no topo da montanha. De acordo com sua estimativa, aquele mastro estava a uma distância conservadora de, provavelmente mais de 1000 metros. Shen Aojun abaixou o binóculo e olhou para você com um olhar cético. Você tem certeza de que quer derrubá-lo? Shen Aojun sabia que a arma de sniper que você tem em mãos tem um limite de alcance de cerca de 800 metros. Como seria possível atingir um mastro a 1000 metros de distância? Isso sem dúvida é uma história de ficção. Essa dificuldade deve ser um nível acima do que você está pedindo, certo? Shen Aojun mordeu levemente os dentes. Se você realmente conseguir derrubá-lo, qualquer pedido eu poderei atender. Você lentamente retira uma bala. Após colocar a bala na câmara, você apoia uma mão no rifle de sniper. A presença de toda a pessoa de repente muda. De maneira impressionante. Shen Aojun, que estava ao lado, estremeceu de repente. Neste momento, ele sente que há uma aura em você que o faz querer se submeter. Especialmente o seu olhar neste momento. É como se uma águia majestosa estivesse observando sua presa. Alguns segundos depois, você move lentamente o cano da arma, finalmente fixando o alvo. Deng! Você puxa o gatilho e o som do tiro ecoa. O canto da sua boca se curva em um sorriso confiante. Então você lentamente abaixa a arma. Se Shen Aojun e os outros pudessem ver claramente, eles perceberiam que a bala formou uma parábola perfeita. Alguns segundos depois, sob o olhar atônito de Shen Aojun, o mastro no topo da montanha desapareceu abruptamente de sua visão. Nesse momento, Shen Aojun sentiu que estava quase sufocando. Você realmente conseguiu derrubá-lo. Por um momento, Shen Aojun e Zhao Tianyu, os dois ficaram em um longo silêncio. Como você conseguiu isso? Shen Aojun tentou acalmar um pouco suas emoções e perguntou. O olhar que eu lanço para você é como olhar para um monstro. Uma habilidade de tiro tão extraordinária. Mesmo a águia fria da unidade de elite do dragão divino não conseguiria alcançar esse nível. Na verdade, você não consegue realmente dizer a Shen Aojun como você fez isso. Porque no momento em que você mira no alvo, você sabe que vai acertar.
Isso é algo que foi refinado em inúmeras batalhas de vida ou morte. Uma técnica de tiro que foi aperfeiçoada. Se há alguma habilidade em você que não foi afetada por ferimentos graves, essa habilidade é definitivamente a sua técnica de tiro. Shen Aojun respirou fundo. Sua expressão de repente se tornou séria. Peço desculpas sinceras pela minha atitude anterior. O conde ficará sob sua responsabilidade. Parece que eu ainda não concordei em agir, certo? A expressão séria de Shen Aojun de repente ficou paralisada. Desculpe, fui precipitado. Quais são suas exigências? Pode falar à vontade. Eu, Shen Aojun, farei o que for preciso para te satisfazer. Você imediatamente estendeu 3 dedos. Eu tenho 3 exigências. Assim que você concordar, eu agirei. Se puder resolver o conde, não fale em 3 condições. Mesmo que sejam 30, ele não hesitará em concordar. Primeiro, eu preciso que você seja meu observador. Segundo, não quero que mais ninguém além de vocês dois saiba disso. Que uma terceira pessoa saiba. Quero total confidencialidade. Terceiro, eu quero uma pílula sagrada de cura. Assim que as palavras saíram, o sorriso no rosto de Shen Aojun congelou. Imediatamente, ele se sentiu tão mal quanto um mudo comendo ervas amargas. Irmão, não me faça isso. Eu te dei o único remédio sagrado que eu tinha. Onde você quer que eu encontre outro? Você não tem. Mas eu sei que tem uma pessoa que ainda tem um. Quem? Desde que eu conheça. Mesmo que eu tenha que apontar uma arma para a cabeça dele, eu vou conseguir. Shen Aojun. Seu avô. Como você sabe? Shen Aojun olhou para você, chocado. Isso você não precisa se preocupar. Você só precisa me dizer se você pode conseguir aquele remédio sagrado. Você está falando sério. Ele nunca imaginaria. Seu terceiro requisito. Na verdade, você lhe deu um grande problema. Você acha que estou brincando? Mas ele está nas mãos do meu avô. Como eu posso conseguir? Isso é problema seu. Eu já coloquei as condições. Se você não puder atender, então eu só posso pedir desculpas. Dito isso, você se virou, sem dar a Shen Aojun espaço para negociar. Espera. Você acabou de dar alguns passos. A voz de Shen Aojun ecoou novamente. Você garante que pode matar o conde. Você não olhou para trás. Disse calmamente, assim que ele estiver exposto à minha mira. É certeza de morte. Sua voz está muito calma. Mas os dois conseguem perceber. Seu tom carrega uma grande confiança. Prometo a você. Mas meu avô está comandando exercícios militares recentemente. Ele só voltará em mais de um mês. Naquela hora, mesmo que eu tenha que roubar, eu ainda vou te roubar aquela pílula sagrada. Foi então que você se virou, com um sorriso satisfeito no rosto. Sendo assim, vamos conversar sobre a missão desta vez. Eu preciso saber em detalhes qual é a sua missão específica. Assim que o assunto é a missão. O rosto de Shen Aojun se tornou sério novamente. Desta vez, nossa missão é na verdade muito simples. É para proteger uma pessoa. É uma liderança política, que requer a proteção de toda a espada divina TZBD. Sua identidade não é simples. Mas, para surpresa, Shen Aojun balançou a cabeça. A pessoa que precisamos proteger se chama Wenren Kingu. Você usou um rifle de precisão com alcance de 800 metros. E conseguiu acertar o alvo a 1000 metros de distância. Isso deixou Shen Aojun de queixo caído. Ele te fez 3 promessas. Para que você protegesse a estrela feminina Wenren Kingu. Uma estrela precisa que todos os membros da espada divina sejam mobilizados. Você olhou para Shen Aojun com confusão. Shen Aojun deu uma risada amarga. Ela não é uma estrela comum. Você sabe quem é Wenrenbo? Você levantou uma sobrancelha. O lendário tubarão da indústria de joias. Eu já o protegi antes. Um brilho de entendimento passou pelos olhos de Shen Aojun. Essa Wenren Kingu é a filha de Wenrenbo. Você assentiu, percebendo que o exército mobilizasse o TZBD para proteger a filha de Wenrenbo. Você não ficou nem um pouco surpreso. Afinal, Wenrenbo não é apenas um empresário, mas também é um grande filantropo. Já que se sabe que alguém quer matar sua filha, por que não cancelar o evento? Shen Aojun balançou a cabeça, sem saber o que fazer. A personalidade de Wenren Kingu é muito teimosa. Nós já tentamos convencê-la 3 vezes. E os superiores também querem aproveitar esta oportunidade, para que possamos descobrir quem é o verdadeiro culpado. Foi então que Zhao Tianyu disse, ansioso. O capitão está em apuros. Precisamos ir rapidamente para o centro da cidade. Justo agora. Shitou morreu. Ele foi morto por um atirador. O rosto de Shen Aojun se enrugou de raiva. Seus olhos brilharam com uma intensa vontade de matar. Imediatamente, preparem os carros e armem todos para partir. Você foi com Shen Junho para a Praça Oriental no centro da cidade. Amanhã, Wenren Kingu fará um show aqui. Embora já soubéssemos que esta missão não seria fácil, ao ver a Praça Oriental vazia, sua testa se franziu ligeiramente. O palco foi modificado.
3 lados têm proteção de 3 camadas de painel à prova de balas. Apenas um lado está reservado para o público, mas a posição do lado restante está de frente para muitos edifícios. Não é possível determinar em qual posição o conde irá atirar. Nossas pessoas já estão emboscadas em 10 posições de tiro. Em seguida, Shen Aojun lhe contou sobre cada uma dessas 10 posições. Depois que você ouviu, você não fez nenhum comentário. Em vez disso, você estava procurando incessantemente com os binóculos. Após meia hora, você largou os binóculos. Durante o tempo em que Wen Qinggu subiu ao palco, quantas pessoas você organizou para protegê-la? Shen Aojun ficou surpreso. Ele claramente não esperava que você fizesse essa pergunta. Só temos 10. Afinal, temos um número limitado de pessoas. E ainda precisamos emboscar em 10 posições. Portanto, só podemos designar 10 pessoas para protegê-la. 10 não são suficientes. Ela leva 5 segundos para subir ao palco. Para um atirador de elite, isso equivale a 5 minutos. O suficiente para ele eliminar o alvo várias vezes. Portanto, eu preciso que você envie mais pessoas. Shen Aojun pensou por um momento. Eu só posso chamar mais 5 pessoas. Isso já é o limite. Não é suficiente, muito longe de ser suficiente. Eu preciso que você traga todos de volta. Cobrir cada ângulo de ataque ao redor dela. Shen Aojun olhou para você surpreso. Ele claramente não conseguia entender suas intenções. Eu quero saber o motivo. Shen Aojun franziu a testa e perguntou. Para ele. Trazer todos de volta. Isso sem dúvida era uma atitude extremamente estúpida. Você se virou e olhou para o horizonte. Já que vocês conseguem adivinhar aquelas 10 melhores posições de tiro, por que ele não poderia? Se eu estiver certo, esta noite ele vai eliminar um de vocês. O ponto de tiro é um daqueles 10 locais. Shen Aojun não disse nada. Ele pegou o celular e discou um número. Em menos de 10 segundos, ele desligou. Seu olhar para você novamente demonstrou surpresa. Como você sabia? Ele está tentando confundir vocês intencionalmente, para que vocês acreditem ainda mais que ele estará em qualquer uma daquelas 10 posições amanhã. Isso é apenas um dos truques comuns de um atirador de elite. Mas para lidar com vocês, parece que é o suficiente. E não duvide da minha especialização. O rosto de Shen Aojun mudou ligeiramente. Uma sensação de frio subiu instantaneamente em seu interior. Se não fosse por você estar aqui, ele não poderia saber de jeito nenhum que o conde armaria uma armadilha, intencionalmente os atraindo para dentro. Então, onde ele estará amanhã? Você estende o dedo apontando para longe. Se eu fosse ele, eu escolheria aquela ponte como o melhor ponto de tiro. Shen Aojun imediatamente pegou o binóculo e olhou para a ponte à distância, mostrando uma distância de mais de 2.200 metros. Em sua mente, ele imediatamente achou que era impossível. De fato, existem rifles de precisão com alcance superior a rifles de precisão com mais de 2.200 metros. Mas querer acertar um alvo a essa distância é quase uma história de ficção. Pelo menos, Shen Aojun achava que era impossível. Mesmo o forte Águia Fria da equipe especial Dragão Divino, seu recorde de tiro é de apenas 2.100 metros. A palavra de impossível estava quase na ponta da língua de Shen Aojun, mas ele acabou engolindo isso à força. Shen Aojun respirou fundo. E a razão? Eu verifiquei a previsão do tempo para amanhã. A velocidade do vento, a temperatura e a luz não afetam seu tiro. E o mais importante é que, a essa distância, antes de vocês ouvirem o disparo, ele já teria partido. Ele realmente pode eliminar um alvo a essa distância. Antes, você também achava que eu não conseguiria acertar aquele mastro na montanha. Shen Aojun mordeu levemente os dentes. Chegando a esse ponto, ele só pode escolher confiar em você. Eu imediatamente mandei as 10 pessoas de volta. E então me escondi ao redor da ponte. O que você está fazendo só vai alertar a cobra. Se ele perceber qualquer coisa errada, ele definitivamente desistirá do tiro. Portanto, você não pode enviar ninguém para emboscá-lo, para evitar deixar qualquer pista. Sua estratégia é tão meticulosa que faz com que Shen Aojun ache inacreditável. A cabeça dele, que se acha inteligente, na sua frente é completamente como a de uma criança imatura. Sendo assim, eu vou te acompanhar nessa loucura uma vez. Ele sabe que, se essa missão falhar, a espada divina pode enfrentar a dissolução. E ele, Shen Aojun, pode até ser levado a um tribunal militar. Mesmo que seu avô intervenha, temo que não consiga protegê-lo. Você deu de ombros e disse para encontrar um lugar para eu descansar. Não deixe ninguém me incomodar. Eu já organizei o hotel. É só mandar alguém te levar até lá. Você deu 2 passos. E de repente se virou e disse a Shen Aojun. Você tem certeza de que eles só enviaram um atirador? Nossas informações não podem estar erradas. Isso é bom. Depois de dizer isso, você não pensou mais no assunto. Isso não é algo que você deveria se preocupar. Assim que você entrou no hotel, viu que havia 2 seguranças na entrada do elevador.
Não se deixou levar pela sua idade e manteve a vigilância. A estrada observou você abrir uma porta. Quando você estava prestes a fechar a porta, uma figura repentinamente saiu correndo da porta oposta e rapidamente entrou no seu quarto. Você apertou os punhos instintivamente. Estava prestes a atacar a pessoa. Uma voz clara como um sino de prata soa suavemente ao seu ouvido. Desculpe. Por favor, não faça barulho. Eu não sou uma pessoa má. A luz está um pouco fraca. Não consigo ver o rosto da pessoa claramente, mas a voz dela é muito agradável. O que fez você estremecer? Então, você acendeu a luz e fechou a porta com um movimento. A luz imediatamente encheu todo o quarto. Um rosto lindo de tirar o fôlego aparece diante dos seus olhos. Você acreditava ter uma grande imunidade a belas mulheres, mas ao ver essa garota deslumbrante diante de você, um momento de confusão passou pelos olhos. Olá, você pode me ajudar? Você volta a si, olhando para a garota com um olhar levemente curioso. Como posso te ajudar? Você pode me ajudar a distrair aquelas duas pessoas lá fora? Você hesitou por um momento. Então lembrou-se dos dois seguranças altos na entrada do elevador. Desde que você esteja disposto a me ajudar, eu posso te recompensar. Você olhou para a garota à sua frente com um olhar curioso. Que tipo de recompensa você pode me dar? Eu posso te dar dinheiro. Que tal 100.000? Mas eu não preciso de dinheiro. Você sorriu levemente. Então, o que você quer para me ajudar? A garota piscou os olhos, olhando para você com uma expressão ingênua. Qualquer um pode perceber. Esta é uma garota ingênua. Deixa pra lá. Eu também não preciso de recompensas. Mas você precisa me contar sobre aquele lá fora. Qual é a relação daqueles dois com você? A garota hesitou por um momento. Eles são as pessoas que meu pai mandou para me proteger. Eu já estou no quarto há um dia. Eu ouvi dizer que a vista noturna da cidade do mar é muito bonita. Então eu quero sair para respirar um pouco. Você acena com a cabeça, como se tivesse entendido. Com um olhar ligeiramente surpreso, você observa a garota. O histórico familiar dessa garota definitivamente não é simples. Não se mova aqui. Espere um momento. Você não se importa com a reação da garota. Você saiu do quarto diretamente. Meia hora depois, você voltou pontualmente. E ainda estava segurando uma bolsa. Vista esta roupa. Alguns minutos depois, a garota, agora vestida com roupa de esporte, saiu. Então você deu uma leve disfarçada na garota. A garota ficou bastante surpresa. Que incrível! Eu quase não consigo me reconhecer. Em seguida, você levou a garota para fora do hotel. Sua habilidade de disfarce enganou aqueles dois seguranças. Saindo pela porta do hotel, a garota parecia um pássaro que escapou da jaula. De repente, ela ficou radiante de alegria. Você também se apresentou. Meu nome é Wenren Kingu. E o seu? Este não é o famoso que você deveria proteger? Não imaginei que o mundo fosse tão pequeno. Isso tudo fez você encontrar Wenren Kingu. Você também se apresentou. Eu quero ir comer malatã. E também tem churrasco e bebidas.